Você já pensou o quanto muita coisa mudou no mundo da tecnologia em 10 anos? As coisas têm mudado muito rápido e a tecnologia tem se integrado cada vez mais em nossa vida. Vamos ver o que mudou. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Se antes era necessário ir a uma locadora para alugar um DVD e assistir filmes em uma TV, muitas vezes de tubo, em HD, hoje o usuário encontra conteúdos via streaming em Smart TVs Full HD, 4K ou até 8K. Outro exemplo é a popularização do smartphone, que juntou desde o MP3 até os cartões de crédito e débito em um único dispositivo. Em primeiro lugar, tecnologias de aproximação, NFC e QI. Criado em 2004, o NFC, ou Near Field Communication, é uma tecnologia de troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos, permitindo que as transferências sejam realizadas por aproximação. Ao contrário do Wi-Fi ou Bluetooth, o NFC requer uma distância menor entre o emissor e receptor do sinal. Atualmente, o NFC está integrado a dispositivos como smartphones, que por sua vez podem servir como meio de pagamento com cartão de crédito associado. Outro exemplo de aproximação é o padrão QI, uma interface aberta criada pelo Wireless Power Consortium. A tecnologia permite a transferência de energia por meio de uma conexão sem fios. O padrão, lançado em 2008, é o principal protocolo utilizado hoje no carregamento sem fios de smartphones e fones de ouvido. Tanto NFC quanto QI chegaram de fato para o consumidor final ao longo dos anos 10. Em segundo lugar, 4K e 8K nos últimos 10 anos. O termo 4K foi ganhando cada vez mais popularidade, e hoje já está presente em grande parte dos televisores à venda no Brasil. A resolução apareceu primeiramente em junho de 2004, e demorou anos antes de aparecer no mercado. Se no início da década, eram poucos conteúdos disponíveis na resolução de 3840x 2160 pixels, hoje em dia games. Serviços de streaming e mídias de Blu-ray já aparecem com o padrão, assim como TVs exibem imagens do tipo de forma nativa. Por sua vez, a resolução 8K deve ser o próximo passo para quem busca conteúdo de alta resolução. A primeira transmissão 8K ocorreu nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, ainda de maneira experimental. A primeira TV com suporte à resolução, por exemplo, foi apresentada em 2013 pela Sharp, durante a CES daquele ano, ainda como protótipo. O consumidor teve acesso de fato à tecnologia apenas em 2018, com as 8K de LG e Samsung anunciadas às vésperas da IFA. Em terceiro lugar, Chromebook lançados em meados de 2011, os Chromebooks são laptops de entrada que utilizam o sistema operacional Chromius, do Google. Esses dispositivos, com proposta de custo-benefício, trazem especificações mais simples e até mesmo um volume de armazenamento limitado, quando comparados a notebooks tradicionais. As primeiras empresas a apresentarem laptops da categoria foram Acer e Samsung, mas hoje diversas outras fabricantes já possuem soluções do segmento. Apesar de seu caráter acessível, os Chromebooks não se tornaram assim tão populares. Segundo o Instituto de Pesquisa IC, no último trimestre, os Chromebooks representaram 11% das vendas de computadores no mundo, mas, pela proposta de entrada, ocuparam o espaço antes comum aos netbooks, bem menos comuns em 2020. Em quarto lugar, smartphones. Os smartphones definitivamente ganharam muito mais importância nos últimos 10 anos. Com dispositivos Android se popularizando após o sucesso dos primeiros iPhones, o acesso a celulares do tipo se tornou ainda maior. Atualmente, é muito difícil encontrar modelos simples e focados apenas em chamadas. Em 10 anos, muita coisa aconteceu nesse meio, como o fim do Windows Phone, sistema operacional mobile da Microsoft. Além disso, o WhatsApp substituiu o SMS na troca de mensagens do dia a dia, e a popularização de apps como Instagram e TikTok aumentou a demanda por câmeras de qualidade. Por fim, é interessante destacar a implementação de redes 4G, que em breve devem começar a migrar para o 5G, mais estável e rápido. Em quinto lugar, SSD. Os discos de estado sólido apareceram pela primeira vez em 1989. Mas o primeiro modelo comercial foi lançado apenas em 2011 pela empresa OCZ. A grande vantagem de utilizar um SSD é o ganho de velocidade quando comparado aos HDS convencionais. Seja em leitura ou gravação de dados, o componente pode ser até 10 vezes mais rápido. De 2010 até hoje, além da queda de preço dos SSDs SATA, que permitiu uma grande procura dos modelos para substituir os antigos HDS, houve o desenvolvimento de novos modelos como os M2 e PCLE. Os novos produtos, inclusive, trazem um desempenho muito melhor que as já defasadas SATA. Em sexto lugar,
Notebook gamer. Um dos desafios da informática é a miniaturização do hardware, que, por sua vez, implica em reduzir o tamanho de peças de alto desempenho para priorizar a portabilidade. Apesar disso, a evolução tecnológica permitiu a implementação de componentes poderosos em laptops, facilitando o crescimento do segmento de notebooks gamer. Atualmente, marcas como Acer, Dell, Samsung e Asus oferecem produtos com hardware suficiente para jogar games atuais e soluções térmicas robustas que permitem um maior desempenho no sistema. GPUs dedicadas, maior capacidade de RAM e outros aspectos não eram fáceis de reproduzir em laptops há 10 anos. Em sétimo lugar, dispositivos IT. A Internet das Coisas, IT, é uma das principais tendências tecnológicas dos últimos anos. Esse termo diz respeito ao conceito por trás da integração entre diferentes dispositivos, como lâmpadas, fechaduras e TVs até carros e sistemas de trânsito no futuro. Casas conectadas já são uma realidade, e a tendência é que o segmento cresça bastante nos próximos anos, sobretudo com o 5G. O conceito surgiu ainda nos anos 90, quando varejistas norte-americanos utilizaram chips em cartões de fidelidade. Mas o IT, como conhecemos, se tornou palpável de fato com a popularização da internet. Por agora, o usuário já pode aproveitar a comunicação entre aparelhos conectados por meio de serviços como Amazon Alexa, Google Home e SmartThings. Think e inteligência artificial, entre outros. Em oitavo lugar, Chromecast. Lançado em 24 de julho de 2013, o Chromecast é um dongle que transforma qualquer TV em smart. Depois de diversas gerações, o dispositivo do Google já possui muitos concorrentes atualmente, como Fire TV Stick, Roku Express, Mi TV Stick e Apple TV, entre outros. Vale ressaltar que o conceito de Smart TVs também é algo que se popularizou ao longo da década. Em setembro de 2020, a Google anunciou diversas mudanças, como o lançamento de um novo modelo de Chromecast, que conta com controle remoto e sistema operacional Android TV, o que permite mais independência ao dispositivo. A novidade é uma evolução em relação aos primeiros modelos, que precisavam de um smartphone para funcionar. Em nono lugar, Bluetooth. O desenvolvimento do Bluetooth teve início ainda na década de 90 pela Ericsson, mas se tornou realmente popular com o advento dos smartphones, que utilizam o protocolo de comunicação sem fios para transferir arquivos e parear dispositivos. Hoje em dia, o Bluetooth está presente em TVs, PCs e aparelhos de som, além de tablets e smartphones. O protocolo deixou de ser uma alternativa tão interessante para a transferência de arquivos, mas se tornou mais popular quando utilizado para pareamento de controles, caixas de som, fones de ouvido e periféricos em geral. Em décimo lugar, OLED e QLED. Sigla para Organic Light Emitting Diode. É uma tecnologia que chegou para ser uma alternativa mais moderna ao LED convencional, utilizando um material diferenciado, no caso, o diodo orgânico. A tecnologia traz como diferencial o fato de não trazer uma iluminação traseira geral, o que, por sua vez, permitiu a exibição de cores mais vivas, além de melhores taxas de brilho e contraste. Posteriormente, chegou o QLED, Quantum Dot Emitting Diodes, que consiste em pontos quânticos, partículas extremamente pequenas com volume em nanômetros de diâmetro. Os displays QLED utilizam cristais que recebem energia de outra fonte e emitem frequências de luz, o que leva a maior variação de cor e contraste. Diferente das OLED, as QLED dependem de um painel extra de luz. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!